Olá, está começando o Ação Ijoma, seu podcast semanal sobre as ações do Ijoma. Eu sou Sávio Dias. E eu sou Elisa Maciel e estamos aqui hoje com a psicóloga Gardene Santos, que é voluntária aqui do Ijoma, e nós vamos conversar hoje sobre um assunto muito importante, que é o combate ao suicídio. Seja bem-vinda, Gardene. Obrigada, queridos. Obrigado pela presença, Gardene. A gente está no mês de Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Sim. O porquê da existência da data? O Setembro Amarelo, vamos por parte. Foi Sim. criado a prevenção do suicídio a partir de um acontecimento nos Estados Unidos com um estudante de 17 anos, Emily. Ele tinha uma conectividade com os colegas, era um menino proativo e cometeu suicídio. Quando ele cometeu suicídio, ele estava reformando um carro de cor amarela. Quando foi no velório dele, os colegas foram com uma fitinha amarela. E todo dia 10 de setembro, eles iam homenagear, trabalhando a prevenção com essa fitinha amarela. Aí, a partir de 2005, a Organização Mundial de Saúde criou a prevenção de suicídio, do Setembro Amarelo. No Brasil, chegou em 2015. Foi aí a origem do Setembro Amarelo, do mês de prevenção ao suicídio. E qual a importância dessa data? Trabalhar a prevenção não só no Setembro Amarelo, né? A importância da data fez com que as pessoas tivessem mais visibilidade a esse tipo de acontecimento, né? E assim como os outros meses são vinculados a algum tipo de trabalhar preventivamente, como Novembro Amarelo, Outubro Rosa. Então, o Setembro Amarelo, ele veio o quê? Para trabalhar a parte mais de prevenção mesmo, de palestra, da pessoa conhecer realmente e entender o que são os comportamentos suicida, como identificar os fatores de risco, os fatores de apoio. Então, o importante é isso, a questão da população, né, ficar cada vez mais informada a respeito do assunto. Então, é possível prevenir, né? Como? Como a gente pode prevenir? Identificando os fatores de risco, né? Se dentro da minha família ou meus amigos, eu identificar um comportamento, uma mudança de comportamento brusca, vamos dizer. Esse menino, ele era mais Animado, proativo, sei lá. animado, e de repente ele não está. Então, dentro de casa mesmo, o isolamento social, né? A falta de ânimo, a própria fala, às vezes, tu vê que é uma fala mais triste. A má alimentação também seria? Influencia também, porque a má alimentação, ela traz uma vida saudável, isso é verdade. Agora, se aquele jovem só toma refrigerante, come micos, realmente o organismo dele vai responder também nas emoções. O cérebro também vai responder com essas emoções. E também a alimentação, atividade física, tudo faz a diferença dentro desse tipo de comportamento, que ajudam, né? Mas existem pessoas que não dão sinais? Existem. Na realidade, existem pessoas que, não é que elas não dão sinal. Pessoas que criam através, tipo assim, aquela pessoa, todo o tempo, mas todo o tempo ele estava sorrindo, todo o tempo ele estava feliz, todo o tempo ele fazia piadinha com as outras pessoas, ele cria isso como um fator de proteção para ele. Uma espécie de máscara, né? Eu não vou dar trabalho para ninguém, um escudo. Eu não vou dar trabalho para ninguém. Então, quando ele está só, principalmente, ele vai desabafar com ele mesmo, entendeu? E isso é um fator de risco, porque a gente vê que todo tempo ele está fazendo piadinha, não, e está bem, né? Agora, a pessoa, ele dá alguns sinais, mas bem pequenos, assim, só realmente quem está observando que percebe, mas no fundo, ele está passando por muitas dificuldades com ele mesmo. Aí meio que a campanha ajuda nisso, né? Que meio que informa as pessoas e elas meio que aprendem a perceber esses sinais sutis que as pessoas dão. Isso é importante, o quê? Entender com que eu estou lidando. Então, a partir das palestras, eu começo a entender melhor o que são esses comportamentos, como eu posso identificar, como eu posso ajudar, né?
Quando eu posso buscar um profissional de psiquiatria, de psicologia, né? A gente tem muito tabu a respeito disso. Eu vou pro psicólogo, eu vou pro psiquiatra, né? Mas hoje a gente precisa entender que isso faz parte da vida. Assim como eu posso tomar uma medicação para uma dor que eu estou sentindo, que eu estou vendo, estou sentindo, eu também posso tratar aquela dor interna, né? Através da medicação, através da terapia. Então, é importante você buscar a ajuda desse profissional. Você falou que existem pessoas, né, que não dão sinais, ou se dão, são muito sutis. Então, o principal, vamos dizer assim, né, o principal sinal seria o isolamento? Um dos fatores, mas tem todas situações, assim, uma das fases de riscos que a gente fala muito é a adolescência, né? Pelo processo, pelas questões hormonais, pela mudança, né, de corpo, de voz, cabelo, algumas irritabilidades que fazem parte ali daquele processo, não entender se é criança, se é adulto. Então, é uma fase muito conturbada. E quando ele identifica que dentro da casa dele ele não tem esse apoio, por quê? Hoje em dia, nós, enquanto pais, mães, a gente está trabalhando muito. E às vezes esquecem daquele acolhimento diário. Como foi teu dia? O que você fez? Às vezes a pessoa chega tão cansada que não dá prioridade a isso. Vive no automático, né? Exatamente. Então é importante, porque eles começam a se isolar. Primeiramente, o que tu dá quando o teu filho é criança? Um celular, né? Então o celular, ele vai entender que aquilo vai acolher ele todo o tempo. Porque a criança está chorando, o que o pai dá? Um celular, né? Então, ele vai entender que o celular todo o tempo vai acolher. Aquilo que tem lá dentro é muita informação e eles não têm experiência para lidar com certas coisas que tem lá. Então, a atenção dentro da família, o acolhimento dentro da família é muito importante nesse processo. Para visualizar, né, os comportamentos. Para perceber o que está acontecendo. Às vezes, o pai não percebe mesmo. Às vezes, o professor na escola percebe e o pai dentro de casa não percebe. E tu vê que na maioria desses adolescentes, tu vê a falta de carinho, a necessidade que eles têm de ser acolhida, de ser vista, de ter aquela atenção, é muito grande. Então, por exemplo, só de uma pessoa deixar de fazer uma atividade que ela gostava, já pode ser um indício? Não, pode ser. Na realidade, o comportamento suicida, ele não tem um fator. Ele é multifatorial. Pois é. Esse seria um dos fatores? Pode ser. Pode ser. A tua construção, tu vem lá da tua infância, tu vem crescendo, então várias situações vão ocorrendo dentro dessa tua construção. Chega um momento, por exemplo, nesse processo de mais risco, que é a questão da adolescência, elas vamos dizer, elas começam a ecoar mais forte, né, nesse processo. Então, com isso, ele pode, né, eles podem, não só criança e adolescente, ter um acúmulo de situações negativas e, com o tempo, não saber lidar com esse processo. E como deve ser a nossa abordagem para as pessoas que apresentam esses sinais? Sim, se você identificou, geralmente, os jovens, falando mais na questão dos jovens, eles têm sempre alguém para conversar na escola, mas dentro da escola eles têm necessidade de entrar num grupo. Mas a pessoa que ele conversa é tão inexperiente quanto ele. Então não tem como aquela pessoa acolher. É um fator de apoio? É. Mas ela também pode estar adoecendo a outra pessoa que está escutando. Entendeu? Porque da mesma forma que ele pode não estar apresentando a mesma coisa que o colega esteja, ele está escutando. Então, quando é um acúmulo de situações, primeiramente eles dizem assim: você não fala para ninguém, senão eu não falo mais com você. Entendeu? Então, ele vai acumulando aquilo. Em vez de ajudar, muitas vezes ele está sobrecarregando o outro. Por né? isso a importância de conversar com um profissional. É importante buscar ajuda psicológica, se necessário, psiquiátrica. Por quê? Geralmente, os comportamentos, eles estão associados a algum transtorno psiquiátrico. Não sempre, tá? Deixando bem claro. Mas muitas vezes sim,
né? A depressão é um dos fatores, as ansiedades, transtornos de ansiedade, a esquizofrenia, o abuso de álcool e droga, as questões social, a vulnerabilidade social, a população de risco, LGBTQIA+, índios, negros, os excluídos, vamos dizer, os que sofrem mais a questão da exclusão. Né? Também os moradores de rua. Então, são os fatores que contribuem. Então, para a gente desmistificar isso, né? Porque geralmente as pessoas, elas ligam o ato com a depressão, somente a depressão. Sim. Então, a depressão pode ser um fator, mas existem muitos outros. Isso. Então, o comportamento suicida, ele é multifatorial. Assim como eu disse, pode vir se reconstruindo da tua vida por um abuso lá na infância. Eu vim me construindo e vim sofrendo, não sabia lidar, entendeu? Não entendi o que aconteceu comigo. Aí, com o passar do tempo, que eu fui identificando que aquilo era um abuso. Eu não sabia, entendeu? Então, isso é um dos fatores. Aquela pessoa, ela pode ter entrado num processo mais depressivo por conta de situações que ocorreram na sua vida. Você falou que o período mais perigoso é o da adolescência. Por que exatamente? Por essa questão, mudança hormonal, né? Você está saindo da fase da infância, entrando na adolescência, então muda o seu cabelo, muda a sua voz, muda o seu corpo, né? Você nunca está bom, tudo está ruim, e você começa a não entender o processo que você está vivendo ali realmente, por questões hormonais também e por questão comportamental. Uma coisa que antes você entendia mais leve, mas não, isso aqui eu vou chegar aqui, eu vou brincar tudo. Não, aí você já começa a entender de uma outra forma, então você começa a não saber lidar com isso. Porque a gente é considerado, muitos estudos consideram a adolescência uma fase de risco por conta disso, dessas mudanças hormonais, mudança do corpo, mudança da aparência. Então, eu não sei se eu sou adulto, se eu sou criança, eu vou aprender a ter mais responsabilidade. Isso. Antes, meus pais faziam tudo por mim, ou alguém fazia algo por mim. Agora, eu tenho que aprender a andar sozinho. E tendo um profissional desde a infância acompanhando, ajuda com relação a isso? É importante a construção, mas deixando bem claro que não é só eu acompanhar aquela criança ou aquele adolescente, ou os pais identificaram isso. É importante a família ser acompanhada, até porque a família precisa aprender a lidar com aquele processo daquela criança, ver onde que eu vou conseguir melhorar, entender melhor o que é o colocar de castigo, o que é fazer tal coisa, se realmente isso daí é necessário, o que é necessário, onde eu devo, entendeu? Onde eu tenho que estar mais presente, ou se eu estou muito ausente. Então, esses fatores não é só da criança. Eu aprender a lidar com aquilo que está acontecendo com a criança. Não é dizer, eu vou fazer o acompanhamento desde criança. Não, é a família. Então, a terapia familiar é importante também. Dentro da psicologia, os psicólogos, a gente faz atendimento familiar, ou seja, trabalha aprendendo a lidar com os limites de cada um dentro daquela casa. Não, eu entendo que ele funciona assim, ele assim, porque eles já se cobram, eles já se julgam, e geralmente as pessoas também querem fazer isso, e eles já fazem isso com eles mesmos. Então, é um sobrepeso, uma sobrecarga. Eu não vou falar para o meu pai, para minha mãe, porque ele já vai me julgar. Já vai dizer que eu estou errado, que eu estou fazendo errado. Então, ele já tem isso com ele mesmo. Entendeu? Então, basicamente, vai moldar primeiro o ambiente dele para poder ajudar a ele, né? Entender como funciona, né, o processo de cada um. Entender que a construção dos pais, a minha construção, não é a construção do meu filho. Eu não posso entender que eu tenho que trazer aquele castigo, aquela punição, porque eu tive lá atrás e não morri por isso, que é muita fala, né, que a gente escuta sobre isso. Não, é um outro momento, é um outro mundo, vamos dizer assim, que a gente vive. Então, a gente tem que aprender também a se construir na nova realidade desse adolescente, dessa criança, em que processo eles estão vivendo nesse momento. E não comparar o meu tempo com o dele. Os tempos, eles mudam todo dia, né? Eu achei interessante e é importante a gente destacar exatamente isso, que é muito importante o acompanhamento desde a infância, né? Eu acredito que se a gente
por exemplo, os pais que não tiveram esse hábito, mas colocar os filhos, né, para fazer esse acompanhamento, isso pode fazer com que as gerações, né, comecem a ter esse hábito, né? Então é importante frisar que mesmo não tendo esse acompanhamento desde a infância, não importa a idade, você pode fazer o acompanhamento. Sim, né? sim. É importante porque a nossa vida ela é feita de fases, né? A infância, a pré-adolescência, a adolescência, o jovem adulto, o adulto e o idoso. O idoso também é uma fase de risco, porque o idoso ele era ativo, ele trabalhava e de repente ele vai parar aquela rotina de vida dele. Parar, entre aspas, vai buscar novos meios para ressignificar o processo da nova realidade. Então, ocorre muito suicídio em idoso também, né? Aqui na região norte é mais com adolescentes, norte e nordeste. Para o sul já tem outro, vamos dizer, outra linha de suicídio mais para as pessoas, entendeu? Então, a fase vamos dizer, da melhor idade é uma fase de risco também, porque ocorre todo um processo de ressignificar a sua vida, ressignificar a sua nova realidade do viver, né? Do viver. Nessa questão do suicídio que você estava falando, né? Eu tenho uma dúvida pessoal. São todos os profissionais, os psicólogos que tratam na questão do suicídio? Não, tem profissionais que se identificam com a temática, vamos se dizer assim. E tem mais habilidade para atender pessoas com comportamento. Tem profissionais que não. Tem profissionais, por exemplo, tipo assim, eu sou ortopedista. Eu sou ortopedista, mas eu não atendo todas as minhas especialidades. Não, minha especialidade é membros, por exemplo. O psicólogo é assim. Por exemplo, tem psicólogo que atende pacientes com autismo. Tem psicólogo que não, né? Que não tem tanta habilidade, mas ele acolhe. Mas aí ele encaminha. Ele pode encaminhar tranquilo. Mas todos fazem o acolhimento. Sim, todos podem fazer o acolhimento. E dizer assim, não, essa demanda é mais para o meu colega, entendeu? Então, tem muito isso. Que não se identifica, que tipo assim, atendem outras habilidades, como o autismo, né? Como o TDAH, né? Aí os comportamentos suicida, a ansiedade. A ansiedade, geralmente, a maioria dos psicólogos atende. Mas nessa linha, sim, especificamente, não. Eu atendo, eu acolho, mas eu vou te encaminhar para um colega que estuda mais sobre esse fator. Aí é encaminhado, tranquilo, entendeu? Então, a informação ainda é a melhor forma de prevenir, né? Sim. É você saber sobre o assunto e procurar ajuda médica também, né? Sim. Procurar ajuda do profissional, Sim, no caso. Sim. É importante, porque falar em suicídio ainda, infelizmente, é muito tabu ainda hoje. Falar de psicólogo, falar de psiquiatra é muito tabu, até hoje, porque muitas vezes por falta de informação, né? Quando eu digo que a informação é a alma do negócio, e é verdade, eu preciso, pelo menos, ter ideia de como aquilo funciona, se realmente quando eu posso buscar ajuda, porque a gente, antes, na época dos nossos pais, dos nossos avós, a gente dizia assim, tu vai psiquiatra, tu é doido, tu vai psicólogo, tu é doido. Então, e essa não cultura é isso, né? não é isso. É como se eu fosse cuidar da minha saúde, da minha mente. A nossa mente, ela é o nosso motor. Sem ela, a gente não vai para canto nenhum e a gente não faz nada. Entendeu? Mas muita gente não tem ideia disso. Então, quando a gente chega no Setembro Amarelo, reforço a questão das palestras, para quê? Para as pessoas entenderem que realmente o cuidar mental é fundamental para a vida de qualquer pessoa. É interessante nesse ponto, né? Que geralmente quando a gente fala de saúde, a gente liga muito ao corpo, né? E esquece um pouco da mente. E é verdade. Eu preciso cuidar da minha mente. Então, como eu posso agir? De vários fatores. Eu posso ter uma alimentação mais equilibrada? Posso. Eu posso trabalhar com atividade física? Posso. Eu estou me alimentando fisicamente, então é um fator. Eu posso usar minha espiritualidade, que a questão não é a religião, a espiritualidade. Sim. Ter fé naquilo que eu acredito também é um fator
é um fator positivo. De né? prevenção, né? De prevenção Cuidado. para o suicídio, de cuidado. Então, eu trabalhar alimentação, eu trabalhar uma atividade física, eu ter fé naquilo que eu acredito, eu me priorizar, me colocar em primeiro lugar. Muita gente pensa que egoísmo não é. Tudo começa por mim. Se eu quiser ajudar alguém, eu preciso primeiro cuidar de mim, aprender a cuidar de mim, porque sempre a gente é ensinado a cuidar do outro. Cuida do teu filho, né? Vai agora a tua vez de cuidar do teu pai, mas você tem que aprender a se priorizar, porque você se fortalece emocionalmente para poder você dizer assim, agora eu posso cuidar do outro, né? Porque tudo começa por você. Daí você vai caminhando devagar. E se uma pessoa estiver com pensamentos suicidas, pensamentos ruins no momento, como ela pode pedir ajuda? A gente tem uma rede de apoio, né, que a gente fala assim. A gente fala muito no CVV, que é Liga 188, né? A gente tem as UBS, hoje as maiorias das UBS tem psicólogo, quase todas agora. A gente tem o pessoal da prefeitura, o pessoal da prefeitura de Macapá, né, responsável pela saúde mental, acho que colocou na maioria das UBS atendimento psicológico, os CAPs, né? Os CAPs Gentileza, que é saúde mental, o CAPZI, que é criança e adolescente, que funciona lá nas Pedrinhas, e a AMBAX, que trabalha voluntário, né? Com os grupos de pós-venção e prevenção, e os atendimentos individuais. E o SAMUR, quando está em crise, é ligar ao 92, né? Ou o 93, que é o do bombeiro, também. E se é tentante, mesmo que a pessoa tenha conseguido se levantar, ou da situação o pai conseguiu dar aquela ajuda, mesmo assim leve para o HE, né? No HE também tem psicólogos, entendeu? Que podem fazer o encaminhamento. Então, assim, o nosso trabalho é de formiguinha, mas eu acho que pode, né, através das informações, a pessoa buscar ajuda. Né? Você falou sobre o Ambax. Você pode explicar para a gente melhor sobre isso? É um projeto? O Ambax é um ambulatório de atenção à crise suicida da Unifap. Você está até com a blusa aqui, veio uniformizada. Blusa, e é coordenada pelo professor Dr. Washington, né, lá da Unifap. Ele é doutor em suicídio. Então, é o nosso coordenador geral e idealizador da Ambax. Então, a Ambax, ela trabalha com um grupo de prevenção e pós-venção. O pós-venção é trabalhar com as famílias que perderam. O prevenção são as pessoas que têm os tentantes ou que têm comportamentos, ideação. E a gente funciona em quase todos os bairros. A gente trabalha com a terapia de grupo. Então, todos que estão ali passaram por alguma situação envolvendo os comportamentos, as tentativas. E o pós foi aquelas pessoas que perderam uma pessoa por suicídio. Né? A gente está no Jesus de Nazaré, no Mar Abaixo, no Jardim, no Zerão. A gente tem grupo de apoio. A gente está se alguém quiser saber endereço nas nossas redes sociais, é só buscar Ambax. A gente está lá. E aqui no Ijoma. Aqui no Ijoma, eu faço atendimento individual, né? Inclusive é em parceria com o Ijoma, né? Isso, parceria com o Ijoma. O Ijoma abriu as portas para a Ambax, porque é aquilo que eu falei anteriormente. Não são todos os psicólogos que identificam atender essa demanda. Então, a gente veio para cá para colaborar com a população e o Ijoma nos agarrou nos abriu a porta, né? Juntamente com a assistente social, com a Lene, né? Assim, aqui a gente tem um acolhimento muito grande, porque a gente identifica um fator, né, de necessidade de um medicamento, a gente já consegue encaminhar para um psiquiatra, né? Deixando bem claro que a maioria dos profissionais, todos os profissionais que estão aqui dentro do Ijoma, é voluntário. Então, é importante você entender um psiquiatra, que tem um psiquiatra aqui. A gente tem uma rede multiprofissional de saúde muito boa, de voluntários. Então, assim, e agradecer o Ijoma pela parceria, porque abriu as portas. E não é qualquer instituição que abre a porta, dizer assim, eu vou atender comportamento. E da Unifap. Na Unifap também a gente está com a Ambax lá, fazendo atendimento dos acadêmicos lá, que tem esses comportamentos também. Na área de saúde lá, a Ambax está lá também. E funciona, na questão da Unifap, funciona todos os dias? Como é o atendimento? Se eu não me engano,
é segunda, quarta e sexta. Tem os dias específicos, porque a Unifap, ela tem um psicólogo, mas é aquilo que eu te falei. Tem a questão do acolhimento e da identificação. Eu tenho mais habilidade nessa área do que essa outra, entendeu? Então, a gente Entendi. está lá, o Washington está lá, a nossa equipe está lá também da Ambax, dentro da Unifap. Então, para a gente finalizar, né, fazendo um destaque aqui, a pessoa que está precisando, né, está com pensamentos suicidas, é só ela buscar por esses grupos e essas instituições, né, que ela será atendida. Aqui em Macapá nós temos, né, grupos e instituições que ajudam essas pessoas. Você que está passando por um processo difícil na sua vida, né? Busque ajuda, não desista, né? A gente está aqui à disposição de vocês, aqui no IJOMA, nas outras instituições, a Ambax, se originou por conta disso. Viu a necessidade de acolher as pessoas que precisam. E o aumento do suicídio na nossa cidade é muito grande, no nosso estado. Então, buscou-se, a gente está aqui para dizer que você vai ser acolhida, onde quer que você esteja. Se você quiser vir aqui no IJOMA, aqui nós temos psicólogos, tá? Se você precisar numa UBS, vá numa UBS. Sinta-se acolhida. Se você não, eu estou em crise de noite, liga para 188 CVV. Então, é importante você saber aonde você precisa buscar ajuda. É importante também os pais estarem ligados no comportamento dos seus filhos, no comportamento das pessoas dentro da casa de vocês, né? Então, é importante você entender, conhecer um pouquinho do assunto para você aprender a lidar. Então, a gente está aqui de portas abertas, tá? Para acolher você. Não desista. Então, muito obrigada, Gardene, pela sua participação. Muito obrigada por compartilhar com a gente os seus conhecimentos, né? Porque a informação ela é fundamental. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. E, assim, é muito importante falar do tema. E não só no Setembro Amarelo, né? Todo ano, todos os dias do ano é importante. Porque eu preciso conhecer um pouquinho do tema para eu aprender a lidar. Eu agradeço muito, eu espero de alguma forma ter ajudado alguém nesse momento. Com certeza. Né? Ajudou. E a gente está de portas abertas. Agradeço toda a equipe pelo trabalho lindo que vocês fazem aqui na Rádio do IJOMA. Obrigada. A gente que agradece. E esse foi o Ação IJOMA, o seu podcast semanal sobre as ações do IJOMA. E além do podcast, nós estamos também nas redes sociais, né, Sávio? Sim, estamos no Facebook, YouTube e Instagram. Não esqueça de nos seguir. Eu sou o Sávio Dias. E eu sou Elisa Maciel. Até a próxima. Até.